Como explicar Jesus como primogênito de toda a criação? É simples. A palavra primogênito, ela tem mais de um significado. Ela pode ser o primeiro filho gerado, como fala de Jesus, né, que foi o primogênito de Maria. Então, o primogênito de Maria era Jesus, porque era o primeiro filho de Maria. Mas ela tem também o significado de alguém que é colocado em destaque, que recebe certos privilégios. É o primeiro contado entre um grupo de pessoas. Também serve primogênito. Então, você vai ver, por exemplo, que é dito lá de Israel, é dito que Israel era o primogênito. Em Êxodo 4:22, fala assim: Israel é meu filho, meu primogênito. Mas, claro que o sentido aí é porque Deus estava dando preferência a Israel. Então, muito importante entender esse caráter de primogenitura. Tanto é que primogênito não é apenas aquele que é o primeiro gerado, que lá em Gênesis 25, Jacó fez uma negociação com Esaú e falou para Esaú o seguinte: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ou seja, Esaú vendeu aquele posto que ele tinha de principal dos filhos de Isaac, né? Para Jacó, que era o segundo filho. Então Jacó passou a ser primogênito, mas posicionalmente falando. Então nem sempre primogênito significa primeiro gerado. Agora, no caso do Senhor Jesus, então, falar que ele é primeiro gerado é não entender que ele é Deus. Como é que Deus poderia ser gerado, né? Ele foi primogênito como homem. Ele nasceu no mundo como primogênito como homem. Mas como Deus, ele é eterno. Tanto é que a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, então como é que seria se todas as coisas foram feitas por meio dele? Se ele tivesse sido feito também, né? Ou se fosse um ser criado, ele teria que ter criado a si próprio. Mas não. Aí vem uma outra dúvida também, quando fala que no princípio era o verbo, referindo-se ao Senhor Jesus. Como se, ao dizer que no princípio era o verbo, então ele teve um princípio, ele teve um começo. Mas o problema é que quando você fala em eternidade, não existe na língua humana alguma coisa que explique algo fora do tempo. Porque nós temos toda a linguagem dentro do tempo. Então, qual o mais longe no passado que a nossa mente consegue alcançar sem ela ter capacidade de pensar em termos de um tempo sem tempo? Bom, no princípio. Você fala assim, até onde eu consigo começar as coisas antes de entrar no tempo sem tempo? Que daí não tem nem palavra para expressar. No princípio. Então, no princípio era o verbo. Ou seja, no princípio, o verbo já estava lá. Já estava lá, o verbo já era no princípio. Né? Pensa numa estrada que você quer chegar no começo dela e você chega no começo dessa estrada. Mas aí você descobre que dali para frente, dali para o começo, do começo dessa estrada para frente, só tem um vazio, não tem nada. Pois é, então ali onde você está é o princípio daquilo que o homem consegue entender e nesse ponto já está ali o verbo. Nesse ponto já está o verbo. E lembre-se também que o verbo ser, né, no princípio era o verbo, que é conjugado em João capítulo 1, era no passado, também pode ser lido da seguinte maneira: no princípio estava o verbo. Estava o verbo. Aí a gente usaria uma tradução até alternativa do grego, que é no princípio estava o verbo. Ou seja, você chegou no princípio da estrada do tempo que a mente humana consegue alcançar, e quem você encontra nesse ponto, onde é o máximo que a mente humana consegue alcançar? O verbo, ele já estava lá.
ele já estava lá porque ele é eterno.